O direito à educação é maior que o direito empresarial. Assim diz a lei que garante ao aluno, mesmo com mensalidades atrasadas, continuar estudando. Mas no Rio Grande do Norte, uma aluna inadimplente passou por uma situação constrangedora. O Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 42 que o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo nem submetido a qualquer tipo de constrangimento. Mas não foi o que aconteceu com uma aluna no estado do Rio Grande do Norte. Ela foi obrigada a deixar a sala de aula sob a ameaça de ter o nome dela colocado num quadro para que os demais colegas soubessem que ela estava inadimplente. A instituição de ensino superior foi condenada a pagar R$5.000 de indenização por danos morais. A cobrança vexatória é crime. É uma obrigação da instituição de ensino manter o aluno, mesmo inadimplente, até o fim do ano ou do semestre letivo. A Lei 9.870 de 1999 deixa claro que não pode haver qualquer sanção pedagógica por falta de pagamento. O direito à educação se sobrepõe ao direito empresarial. De maneira alguma, o processo pedagógico é influenciado pelas questões financeiras. O aluno continua tendo a prestação de serviço, não é prejudicado de forma nenhuma. Então, existe uma separação entre o aluno e a prestação de serviços educacionais e o pai, o responsável financeiro, e a responsabilidade de pagamento da mensalidade diante da escola. A Lei 9.870 prevê ainda que os estabelecimentos de ensino devem expedir documentos de transferência para os alunos, mesmo que estejam inadimplentes. Por outro lado, as escolas podem negar a renovação da matrícula a alunos que estejam com mensalidades atrasadas. O presidente da Associação de Pais e Alunos de Escolas Particulares do DF sugere que os responsáveis tentem negociar a dívida. Os pais devem procurar a instituição de ensino e fazer um plano de pagamento. Entretanto, nós temos visto abusos sendo perpetrados aí pelas instituições de ensino, que vai desde constrangimentos perante outros alunos, né, daquele aluno que está inadimplente, até sanções pedagógicas, retenção de documentação, proibição de participar de alguma atividade. E isso é vedado pela Lei 9.870 de 99. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada de defesa do consumidor, Juliana Caroba. Juliana, boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde. Infelizmente, a reportagem que assistimos agora da Sabrina é um caso assim que não pode acontecer de jeito nenhum, é isso? Vetado por qualquer lei e código de defesa do consumidor? Exatamente, Rafaela. O contrato de prestação de serviços que existe entre aluno e instituição de ensino, ela é fundada em um contrato de adesão. Então, logicamente, existe uma relação de consumo, que consiste na prestação de serviços educacionais. Então, por ser relação de consumo, esse contrato está sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor. E, como é sabido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, prevê que o consumidor inadimplente ele não pode ser exposto ao ridículo, que é o termo utilizado na lei, e nem ao constrangimento. Então, nós vemos que, de fato, essa reportagem indica claramente que houve uma situação de constrangimento ao expor aquela aluna inadimplente. Agora, por exemplo, se o aluno paga apenas 2 ou 3 meses da matrícula, independente, né, ele não paga uma mensalidade, ele pode ser retirado de sala de aula ou não fazer provas, por isso ser impedido de fazer alguma avaliação? De maneira nenhuma, Rafaela. Ele não pode, a instituição de ensino, existem outras formas da instituição de ensino cobrar esse valor. E a Lei Processual Civil existe para isso, porque o Código de Processo Civil prevê a notificação extrajudicial, notificação judicial, uma ação de cobrança. Ela tem os meios legais e os meios judiciais para fazer isso. E, além disso, como a própria reportagem mencionou, a Lei 9.870, que é uma lei federal que foi editada em 1999, ela prevê que a instituição de ensino não pode suspender qualquer aplicação de prova, não pode reter documentos, quanto mais impedir um aluno de participar de uma aula. Quer dizer, o que está em xeque aqui é a forma como essa cobrança é feita, né? Exatamente. A empresa pode cobrar, mas não pode
expor o aluno? Exatamente, porque além da violação ao artigo 42 do CDC, existe ainda a violação à própria Constituição Federal no artigo 5º, que prevê que não se pode violar o direito à imagem, à honra de qualquer pessoa. Então, existe uma clara violação nisso aí. Agora, falando em direito, o direito à educação, ele está acima do direito da empresa de receber? Tem isso também, né? Então, como eu falei, existem as formas de receber pela instituição de ensino. Só que existe ao mesmo tempo, porque o que acontece? O consumidor, ele tem a obrigação de arcar com o pagamento das mensalidades. Ao mesmo tempo, a instituição de ensino tem o direito de receber, mas esse direito, ele é limitado à condição de não expor aquele consumidor à situação vexatória. Isso vale para qualquer empresa também, não só a instituição de ensino, aquelas empresas que ligam para o trabalho da pessoa ou que ligam para parente, isso não pode. Exatamente, qualquer tipo de empresa, porque a lei já dispõe a respeito das formas pelas quais as empresas, as pessoas jurídicas podem se valer do recebimento do seu débito, daquele débito que consta em aberto. Só existe uma situação, não existe nenhuma penalidade pedagógica que a instituição de ensino, no caso, que é a matéria que nós estamos tratando, pode aplicar. Só existe uma questão que é, inclusive, tratada na Lei 9.870, que é a questão da renovação da matrícula. Então, o aluno que ficou um ano, pagou 2 mensalidades e ficou o restante do ano sem pagar mensalidade, ou uma instituição de ensino superior que é semestral, ao final do semestre ou ao final do ano letivo, ele não vai poder renovar aquela matrícula. E está assegurado por lei. Doutora Juliana vai continuar aqui com a gente, que a gente vai acompanhar agora uma outra reportagem sobre direito do consumidor. Crescem as reclamações de consumidores sobre cobranças indevidas dos bancos. Muitas delas têm a mesma origem: empréstimos que os clientes contratam diretamente nos caixas eletrônicos. O Código de Defesa do Consumidor considera a prática de instituições bancárias que oferecem crédito aos clientes direto no caixa eletrônico como abusiva, um estímulo ao superendividamento, segundo este advogado. O consumidor não tem informações claras e precisas da maneira como acontecerá o anatocismo, que é a capitalização, né, a possibilidade de antecipação do vencimento das obrigações. Essas informações ali não estão disponíveis ao consumidor, como também o consumidor não tem ali uma pessoa, um gerente, alguém que possa esclarecê-lo nesse sentido. Tem gente que prefere não arriscar e faz questão de tirar dúvidas com um gerente. Eu não sei os procedimentos, né? Eu tenho medo de errar alguma coisa, apertar sem querer, então sou mais ir diretamente no gerente. Eu estava com vontade de tirar um empréstimo, mas eu parei na hora. Vou tirar não. Está segurando. Se guarda dinheiro na mão. Se tiver, eu compro. Se não tiver, eu não compro. Outras pessoas não veem problema. Inclusive, eu estou aguardando um empréstimo que eu fiz, né? E estou aguardando, diz que a qualquer momento liberam, né? O Procon registrou o ano passado todo mais de 3.000 reclamações identificadas como cobrança indevida dos bancos. Este ano, até agora, foram registradas mais de 2.300 reclamações. O banco tem o conhecimento para julgar quem tem condições ou não de cumprir com as obrigações das dívidas. Já muitos consumidores não o possuem. Para o advogado, as instituições devem mudar de comportamento. Os bancos são os especialistas em analisar os cadastros dos seus consumidores e correntistas para definir qual é a capacidade que ele tem de tomar empréstimos. E se essa capacidade é X, o banco oferece um crédito X mais Y, então evidentemente que o banco está oferecendo um crédito a alguém que ele sabe de antemão que não tem capacidade para honrar com esse compromisso. A advogada Juliana Caroba continua aqui com a gente para falar sobre esse assunto agora. Infelizmente, os bancos eles lideram, né, aí o ranking de reclamações no Procon, que nós vimos na reportagem, doutora Juliana. Mas como o consumidor pode se precaver? No caso de empréstimos, por exemplo, aqueles que você consegue na internet ou direto no caixa eletrônico. Não só no Procon, eles lideram também ações judiciais, né? Tanto com relação a revisionais, em relação às taxas que vêm sendo cobradas. O que acontece, Rafaela? Eu entendo que você adquirir um empréstimo num caixa eletrônico, você não está tendo direito à sua informação de fato prestado. O consumidor, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito ao consumidor à informação. E a partir do momento que você chega a um caixa eletrônico para poder adquirir um empréstimo, você não tem acesso a todas as cláusulas do contrato, você não sabe quais são as taxas que estão sendo cobradas. Então, isso, de fato, acaba com que você, por não ter conhecimento, você adquire o que você não está sabendo e acaba se endividando. O direito à informação é violado, na maioria das vezes, nessa relação do consumidor com os bancos? Certamente, porque por meio do caixa eletrônico, como eu falei, você não tem acesso
a todas as cláusulas do contrato. Então, essa reportagem serve de fato de alerta ao consumidor. A dica é até no seu gerente, até a sua agência física. Exatamente. Vá até o seu gerente, veja o que você está contratando, analise as cláusulas, analise as taxas que estão sendo cobradas, vê se não há capitalização de juros, analisar todas as questões para você, daqui a um ano, você não se assustar com aquela dívida que você mesma criou. Com certeza, doutora Juliana Caroba, que é especialista em direito do consumidor, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco. De nada, boa tarde. Boa tarde.